Bem-vindos a mais um Papo do Alto. O nosso desejo é que esta seja uma palavra de edificação que venha como que do trono de Deus para o seu coração. Fé é algo extraordinário e a fé dos grandes homens e mulheres de fé é algo tocante em nossas vidas, especialmente os grandes patriarcas. A sua fé nos inspira, nos encoraja a irmos em frente e nos tornarmos imitadores dos grandes patriarcas. Homens como Abraão, o pai da fé. Homens como Isaac, inimigo de contendas. Ou como Jacó, aquele que lutou com Deus e prevaleceu com Deus e os homens, se tornando Israel. Sim, os patriarcas são extraordinários e a sua fé é impressionante. Mas por vezes nos esquecemos de uma fé igualmente impressionante, que é a fé das matriarcas. Uma coisa é ser um patriarca, e os patriarcas tinham fé naquilo que Deus havia lhes revelado, falado com eles. Mas eles falaram com Deus. E as matriarcas falaram com os patriarcas e manifestaram uma fé tão impressionante quanto a dos patriarcas. De modo que a fé destas mulheres, as matriarcas, também me impressiona. E espero que também te impressione. Imaginemos Noé. Noé falou com Deus. Deus lhe disse, lhe revelou tudo o que haveria de passar e tudo que ele deveria fazer. Mas chegando em sua casa, falou ele a sua esposa. Ela não ouviu a Deus, que saibamos. Ela não falou com Deus, que tenhamos narrativa sobre isto. Mas de quem ela ouviu? Ouviu de Noé. E creu. E creu na experiência de seu esposo. E assim compartilhou da mesma atitude de fé e vida em fé de seu esposo Noé. Eu posso imaginar Noé chegando em casa e conversando com sua esposa, e sua esposa o ouvindo e dialogando com ele. E naquele momento Noé disse: "Você não sabe o que me aconteceu?" Possivelmente, em minha imaginação, quando ele entrou em casa, ela percebeu que Noé estava diferente. O que aconteceu, Noé? Deus falou comigo. E ela, como imagino que qualquer esposa ficaria curiosa, e disse: "Bem, o que Deus te disse?" Para construirmos aqui uma arca, uma grande arca, uma colossal arca, uma obra que levará anos e mais anos de nossa vida, e nos dedicaremos a isto, a fazer essa grande obra que Deus nos ordenou a fazer, onde eu, você, nossos filhos, nossas noras, todos nos empenharemos em executar isso. E para quê? Para colocarmos casais de animais nesta arca e nós mesmos entrarmos nesta arca. Mas por que, Noé? Porque Deus enviará chuva. Tamanha chuva que causará a inundação. Tamanha chuva que será chuva de juízo e toda a terra será destruída por água. Alguns estudiosos dizem que Deus, por causa do texto que há em Gênesis, Deus ainda não havia feito chover. E alguns pensam que a primeira vez que houve a chuva foi
nos dias de Noé. Não sabemos se é assim, mas imaginemos que fosse. Imaginemos que fosse. E que Noé dissesse, porque vai chover. E sua esposa lhe perguntasse, mas o que é chuva? E Noé pudesse dizer, eu não tenho a menor ideia. Ainda assim, essa mulher teria crido. Imaginemos então outra grande matriarca como Sara, a esposa de Abraão. Abraão, que antes se chamava Abrão e depois se chamou Abraão. Sara, que antes se chamava Sarai e que depois se chamou Sara. Interessante que aos dois Deus mudou o nome. Deus mudou o nome e lhes mudou a vida. Para Abraão, mudou acrescentando. Para Sara, mudou retirando. Assim o Senhor se manifesta nas nossas vidas, por vezes acrescentando, por vezes retirando. Mas não importa que acrescente ou retire, Deus sempre nos transforma e nos transforma para melhor. Abraão acrescenta-lhe uma letra do nome divino, do nome impronunciável de Deus, do nome do próprio Senhor. E com uma letra transforma um Abrão em um Abraão, o pai da fé, o pai de numerosas nações. E de Sara, removendo uma letra tão somente, a transforma de Sarai em Sara, de minha princesa em a princesa de todos, de a principal em minha vida em a principal na vida de todos. Sim, Deus age na vida de todos nós, não importando se coloque ou se retire, Ele sempre nos transforma para melhor. Mas Abraão teve também o seu encontro com Deus. Viviam eles em Ur dos Caldeus e chegando em casa, conversa com sua esposa. E ela lhe pergunta, o que passou? Você está diferente. E Abraão poderia dizer à sua esposa, porque Deus falou comigo. Deus falou comigo. E o que ele lhe disse? Que paremos tudo o que estamos fazendo, que saiamos desta cidade, que deixemos esta terra e nossa parentela e vamos para outro lugar. E ela então lhe perguntaria, suponho eu, para onde? E ele lhe diria, eu não sei. Deus não me disse. Me disse, saia e eu te mostrarei. Imaginemos uma mulher que ouve de seu marido tamanha proposta e ainda assim ela crê e vai com ele e o segue. Alguns poderiam dizer, mas ela não tinha opção, mas ela creu. Ela creu que Deus havia falado com Abraão. Sabe, é muito importante crer, porque Deus fala conosco. Mas também é importante crer naquilo que os que ouviram a Deus nos dizem. Por isso a Bíblia diz, crede em Deus e estareis seguros. Mas também nos diz o mesmo texto, crede nos seus profetas e prosperareis. Precisamos ter uma fé como os patriarcas. Precisamos ouvir a Deus e dar ouvidos às suas palavras, obedecer, construir o que Ele nos ordena, vivenciar o que Ele nos aponta, ir para onde Ele nos diz que devemos ir, mas também é necessário que creiamos
na palavra dos profetas, na palavra que veio através daquele que ouviu a Deus, que eu mesmo não ouvi, mas que o patriarca ouviu, que o profeta ouviu, e dando voz, a voz profética, a voz do profeta, que se entenda bem, obedecendo a Deus através do que aquele que ouviu a Deus me transmite, ou seja, não tanto no querer simplesmente de um homem, mas no querer de Deus que se revela através da palavra deste homem. É necessário a fé das matriarcas, a fé daquele que crê que Deus falou com o outro e que toma aquela palavra como se o próprio Deus tivesse falado com ele. Assim, dos nossos púlpitos temos pregado, e assim espero que das congregações encontremos nela a fé das matriarcas. Aqueles que ouvem e sabem que esta palavra é palavra do Senhor. Me entenda bem, eu creio que essas mulheres tinham sua experiência com Deus. Eu sei que essas mulheres também ouviam a Deus. Eu sei que essas mulheres também dialogaram com Deus. Eu sei que essas mulheres também foram mulheres extraordinárias, impressionantes, mas elas tiveram essa fé incrível de crer nos patriarcas. Não apenas em Deus, mas nos patriarcas. Sei que muitos hoje dizem, e dizem até com razão, importa é crer em Deus, importa é olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Mas também, por vezes, é importante que nós próprios tenhamos palavra de fé, sejamos modelos de fé e tenhamos palavra de Deus, para que, como Paulo, venhamos a dizer às nossas congregações o que eu recebi do Senhor, o que eu ouvi do Senhor, o que eu recebi do Senhor, isso também vos entreguei, o que eu ouvi do Senhor, isso também vos falei. E embora não tenha o Senhor falado diretamente comigo, e sim com Paulo, eu crerei na palavra que Paulo recebeu de Deus, e assim crerei em Deus. Creio nos patriarcas, porque creio no Deus dos patriarcas. Elas creram, as matriarcas, nos patriarcas, porque creram no Deus dos patriarcas. Assim foi Sara, assim foram mulheres semelhantes a Sara, que creram no Deus de Israel. Que o Senhor possa abençoar a todos nós, que possamos ter a fé dos patriarcas, mas também possamos humildemente manifestar a fé das matriarcas. Até uma próxima vez, a um Papo do Alto. Aqui é Pastor Aloísio, dizendo que Deus os abençoe poderosamente. Amém.